Olá novamente, pessoal! Vamos resolver dois exercícios de cinética fermentativa. Nesse primeiro exercício, nós temos os dados obtidos de um reator batelada utilizando a levedura Saccharomyces cerevisiae. Então, nós temos uma reação de glicose, que é o nosso substrato, tendo nossas células como biocatalisadores, formando mais células e formando o etanol, que é o nosso produto. Então, aqui nós temos os dados de tempo, de concentração celular, de glicose, que é o meu substrato, e de etanol, que é o meu produto, colhidos no tempo de 0 a 3 horas. Então, nós vamos determinar os coeficientes de rendimento e nós vamos supor que não temos ausência, nós temos uma ausência da fase da adaptação e nós vamos desconsiderar a manutenção no início da fase de crescimento quando há somente poucas células, ou seja, nós não temos o Mzinho, ok? Então, na letra B, nós vamos encontrar os parâmetros da lei de velocidade da reação, μ máximo e Ks da equação de Monod, certo? Então, aqui só transpus os dados de tempo, concentração de células, concentração de substrato e concentração do meu produto. Então, aqui eu tenho as equações dos meus coeficientes. Temos o y do SC. Quem é o YSC? Vai ser negativo da diferença entre a concentração do substrato dividido pela concentração da celular. Então, eu fui lá, fiz a diferença da concentração de substrato sobre a concentração celular. Fiz isso para todos os pontos e tirei a média. Então, nós temos que o meu coeficiente de rendimento y de SC vai ser de 13,06. Agora, eu quero o contrário. Aqui eu tenho o y de SC, agora eu quero o y de CS. Então, é a mesma coisa, né? Um é o inverso do outro aqui, estão vendo? Então, eu peguei 1 sobre 13,06. Então, eu encontrei o YCS. Então, vocês vão fazer a mesma coisa para os demais. YS sobre YSP. Então, a gente vai fazer a diferença, negativo da diferença, né? O substrato está sendo consumido. Vai ser a diferença entre a concentração do substrato dividido pela concentração do produto. Vão fazer para todos os tempos e vão tirar a média dele. Então, vai ser 2,26. Vocês vão fazer para os demais também. Então, YPS vai ser o contrário desse daqui. E o YCP vai ser o contrário do YPC. Certo? Muito simples. Calculei todos os meus coeficientes de rendimento. Certo? Por essas equações. Na letra B, ele me pede o quê? Ele me pede para que a gente determine os coeficientes, né, da equação de Monod. Então, ele me pede para que a gente determine o μ máximo e o Ks, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu não tenho quem é o meu RG. Eu não tenho quem é a minha equação. Quem é a minha equação? Não. Quem é o valor? Quem são os valores, né? Da minha equação da taxa para crescimento celular, certo? Nessa parte de crescimento exponencial, que é o meu RG. Mas eu sei que o meu RG, ele vai ser o quê? Ele vai ser D de CC sobre DT, ou seja, vai ser a diferença do meu crescimento de célula, porque eu estou em que parte? Eu estou no crescimento exponencial, analisando essa fase. Então, eu sei que o meu RG vai ser igual a derivada de D de CC sobre DT. Aplico um dos métodos que a gente viu anteriormente na Pre2 para fazer a nossa diferenciação, né, dos nossos dados. Nesse caso aqui, eu escolhi o método polinomial, mas vocês quem sabem, se vocês quiserem fazer o método gráfico, fiquem à vontade, ou o método numérico, tanto faz, né? O método das diferenças finitas, né? Então, vocês podem fazer como vocês quiserem. Aqui eu escolhi o método polinomial de segunda ordem. Então, eu gerei os dados, certo? Então, eu plotei o tempo pela concentração de células, gerei a minha equação, fiz tá aqui escrito a minha equação, polinomial de segunda ordem,
Fiz, então, a derivada, certo? Derivei essa equação, achei o meu RG, a equação que descreve o meu RG. Fui lá e substituí os tempos na minha equação do meu RG e tenho o meu RG medido, então, através dos dados experimentais. E fiz o meu RG calculado utilizando a minha equação de Monod. Então, eu tenho os meus parâmetros μ máximo e o KS que eu vou determinar. Então, eu resolvi pelos métodos dos mínimos quadrados não lineares. Fiquem à vontade, como vocês queiram fazer. Se vocês quiserem fazer pelo método linear, vocês podem fazer também. A única coisa é que vocês vão precisar linearizar essa equação. Certo? Então, eu fui lá, calculei o RG calculado com esses parâmetros, fiz no solve. Então, aqui eu determinei quem são os meus parâmetros μ máximo e KS. O meu resultado é um pouco diferente do Fogler, mas depende muito de como vocês fizeram e ele faz a linearização dessa equação, certo? Mas não precisa, ok? Então, aqui a gente determina quem são o μ máximo e o KS para essa minha equação de glicose dando etanol mais célula, certo? Vamos resolver mais um exercício? No exercício 2, que é uma continuação do exercício 1, nós vamos realizar a fermentação da glicose a etanol, ainda no reator batelada, utilizando a Saccharomyces, certo? Então, o que ele nos pede? Ele nos pede que a gente plote a concentração de células, substrato, produto e velocidades de crescimento em função de quem? Do tempo, ou seja, nós vamos pegar as equações que vão descrever célula, substrato, produto, vamos colocar dentro da equação do reator batelada e vamos resolver essa EDOzinha, certo? A concentração inicial de células é de 1 grama por decímetro cúbico e a de substrato, ou a glicose, é de 250 gramas por decímetros cúbicos. Então, a gente tem os pontos iniciais, certo? Aqui nós temos dados adicionais de CP, N, enfim, são as nossas constantes. E temos também o M, certo? Da manutenção celular. Resolvendo, então, a primeira coisa que vocês vão fazer é sempre a equação dos balanços, certo? Então, nós vamos escrever a equação do balanço de massa para a célula, para o substrato e para o produto. Basicamente, são as mesmas equações que a gente acabou de falar em cima. E nós temos aqui, RG, RD, certo? RSM. Então, vamos explicitar quem são essas leis de velocidade. Então, tá aqui. RG, RD e R do SM, ou seja, a equação da taxa do crescimento exponencial, RD, constante de morte, R do SM vai ser a equação da taxa da fase do platô, da fase estacionária. Então, nós temos fase de crescimento, morte e estacionária, certo? Da estequiometria, então, para que eu possa fazer interligação entre RP e RG, então, eu uso a estequiometria, RG temos calculado aqui. Aqui, esse parâmetro ele já nos forneceu no exercício e a gente calcula o RP. Então, o que ele nos pediu? Célula, substrato e produto. Então, nós vamos combinar aquelas equações, certo? Vamos pegar todo mundo aqui, jogar aqui dentro. E nós vamos chegar nessas equaçõezinhas aqui. Então, nós vamos resolver esse sistema de EDOs. Vocês podem resolver por Range-Kutta quarta ordem no Excel, em VBA, como vocês fizeram em método numérico. Ou vocês podem, se vocês quiserem, utilizar o programa do Python também. Tanto faz, tá? Eu já tive muitos alunos que fizeram Range-Kutta quarta ordem no Excel, como também tive muitos alunos que utilizaram o Polymath, o MATLAB, o Python, o Maple. Então, vocês podem utilizar o software que vocês quiserem, que vocês estão mais acostumados, para realizar para resolver esse sistema de EDOs, certo? Então, aqui, aqui nós temos só um exemplozinho do exercício resolvido no Python. Eu estou usando aqui o Solve IVP para poder resolver, certo? O Solve IVP, mas se vocês quiserem usar o ODINT também, vocês fiquem à vontade. O método que eu escolhi é o RK23,
porque muitas vezes a gente pode ter uma equação rígida aí e a gente pode não encontrar essa solução. Importamos todo mundo, declaramos, coloquei as equações de trabalho que nós vamos utilizar, que são as equações que eu mostrei anteriormente. Colocamos aqui os parâmetros iniciais e as constantes. Então, eu pedi para o meu programinha utilizar o solve IVP, né, para resolver o que eu chamei de EDO. Escolhi o método e escolhi o range que eu quero de resolução. Então, aqui, né, eu fiz um lacinho aqui só para a gente poder fazer todos os gráficos. Então, aqui eu pedi para plotar os gráficozinhos para que a gente possa ver os resultados. Então, nós temos como o tempo, como a concentração celular varia com o tempo, é o que a gente esperava, né? Que com o passar do tempo, a nossa quantidade celular aumentasse, certo? Porque nós estamos levando em conta quem? Nós estamos levando a fase do crescimento exponencial. Então, isso quer dizer que eu acoplei as três equações. Então, a fase de morte, ela está muito menor, a fase de morte, a fase exponencial, do que a fase de crescimento exponencial. Por isso que a concentração de células, ele aumenta com o tempo. Aqui a gente tem o K observado pelo tempo, né? O K observado. Temos aqui também as concentrações de substrato e a concentração dos produtos variando com o tempo. Como esperado, a concentração do substrato diminui com o tempo e a de produto aumenta com o tempo. Aqui nós temos as nossas equações os nossos resultados de velocidade pelo tempo. Então, temos a nossa velocidade, o nosso RG de crescimento exponencial. Ele aumenta, depois ele diminui a velocidade de crescimento. Temos o nosso R do SM em menor intensidade, certo? Uma velocidade menor, que é a nossa velocidade de crescimento quando a gente utiliza da fase estacionária, né? Quando a gente utiliza nutrientes secundários. E temos também a nossa taxa de morte. Olha a diferença da velocidade do RG de formação de célula e da taxa de morte. Por isso, então, que a nossa concentração celular ela continua aumentando com o tempo e não diminui, porque a taxa de morte ela é muito menor do que a taxa de formação de novas células, certo? Vou deixar disponível esse arquivo para vocês, os dois arquivos, caso vocês queiram dar uma olhadinha, certo? Muito obrigada, pessoal, e bye bye!